Hoje eu trago à igreja uma mensagem e um assunto, na verdade, que já tratamos aqui há alguns anos atrás. Mas como eu disse durante o culto, nós temos visto um ataque muito grande sobre o emocional das pessoas, sobre a forma como as pessoas têm lidado com as dificuldades do seu dia a dia. O quanto isso tem afetado o emocional e, consequentemente, o físico também. Então, o texto desta noite, que se encontra em Salmo, versículo 124, 8, ela nos dá uma palavra que é poderosa e eficaz para essas lutas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Salmo 124, verso 8. Este salmo ele começa com a lembrança de que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse conosco em cada uma das nossas batalhas, nós seríamos destruídos. E muitas vezes, queridos, nós não paramos para prestar atenção na mão poderosa de Deus, sustentando, guardando, nos capacitando a enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Os nossos olhos, eles ficam fitos nos nossos problemas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Mas esse mesmo salmo que inicia-se falando, trazendo à nossa mente a fidelidade e o poder de Deus que sempre está à nossa disposição, esse mesmo salmo ele termina afirmando de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. E ele não somente fala de onde vem o socorro, mas ele fala a respeito daquele que traz o socorro. Não somente falando que é o Senhor, mas que é o Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, é o Deus poderoso que está travando as lutas ao nosso lado, que está travando as lutas conosco. A lembrança, irmãos, de onde vem o nosso socorro, vem acompanhado da lembrança de quem é esse Deus o qual nós servimos. Então, quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, enfrentamos os nossos problemas, quando nós temos que lidar com as incertezas do futuro, nós temos que trazer a lembrança que temos o Senhor e um Senhor Todo-Poderoso que está conosco, que é aquele que vem ao nosso encontro, que é aquele que vem nos auxiliar, que é aquele que vem nos capacitar a seguir em frente, o Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, a respeito daquilo que Deus fez. Olhar a natureza e ver o quão belo e poderoso foi este Deus que construiu as coisas de uma forma tão perfeita. Esse Deus que construiu o universo que até hoje o ser humano é capaz de entender e compreender na sua totalidade. E é esse mesmo Deus que atua sobre as nossas vidas, esse mesmo Deus que vem ao nosso auxílio, que vem ao nosso socorro. E esse mesmo Deus defende a nossa causa, defende as nossas lutas contra um inimigo sagaz, contra um inimigo que não somente busca atingir o físico, mas ele está disposto a atuar no emocional, a destruir aquilo que te fortalece, aquilo que te mantém ainda com a chama acesa, com o desejo de viver, com o desejo de seguir em frente, com o desejo de acreditar, de lutar pelos seus sonhos, de permanecer firmes no Senhor. Então ele trabalha abalando o nosso psicológico. Vêm os problemas, vêm as dificuldades, mas os problemas, as dificuldades, elas em si não são os nossos maiores problemas. O nosso maior problema está como vamos lidar com essas circunstâncias. Porque o Senhor nos preparou para isso. Ele nos avisou a respeito das aflições. Mas Ele também trouxe uma palavra de ânimo para nós.
Ele falou para que nós tivéssemos ânimo diante dessas aflições. Então precisamos trabalhar como reagimos a essas dificuldades, como atuamos frente a essas dificuldades. E hoje eu quero voltar a falar sobre este assunto, sobre a sua saúde mental e emocional, mas também a respeito dos recursos que Deus oferece para a tua vida. Para desfrutarmos da melhor forma possível desse cuidado de Deus, Criador, primeiramente é necessário uma atitude tua. E essa atitude sua é o reconhecimento da sua limitação. Isso não é pecado, irmãos. Isso não é mostrar fraqueza. Não é você mostrar-se uma pessoa frágil, pobre, coitada, simplesmente. É você reconhecer que você tem limite, porque você tem. Enquanto você ficar dizendo que não tem dificuldade para lidar com certas coisas, você não conseguirá trabalhar isso da maneira correta. Mas quando você entra na presença de Deus, reconhecendo que é impotente para lidar com certa situação, você busca no Senhor aquilo que te falta. Você vai buscar recursos aonde você sabe que vai encontrar, mas enquanto você fica falando que não existe problema, que você não tem uma dificuldade, ou que você tem a capacidade de resolver aquilo, você continua atuando segundo aquilo que está na tua mente, segundo aquilo que é o teu entendimento. Mas quando você compreende e aceita a respeito da sua limitação, você vai buscar recursos. Como servo de Deus, você sabe aonde está o teu recurso. E o teu recurso está no Senhor que criou os céus e a terra. Então você vai conseguir entender o que é ser servo de Deus. Porque Ele trará para a tua vida aquilo que te falta para você continuar caminhando. Ele trará para você esperança. Você está numa vida desiludida, uma vida no qual as pessoas falaram para você que você não tem capacidade, que você teve que lidar com certa situação na tua vida e infelizmente você se decepcionou, você não conseguiu atingir o seu ideal, você não conseguiu atingir o seu objetivo. Mas quando você caminha com o Senhor vai te alimentando de esperança, e não é uma falsa esperança, mas é a promessa dele para a tua vida. Junto com isso, ele vai trazer a libertação. Por que você precisa da libertação? Para que você não fique prisioneiro a respeito daquilo que vem à sua mente, trazendo algo negativo para a tua mente, trazendo aquilo que há de pior, de ruim para a tua mente, porque é isso que o inimigo quer, martelar na sua mente que você é uma pessoa prisioneira, que você não pode mudar a sua realidade, que aquela é a tua realidade, ponto final. Mas quando você busca a presença do Senhor, você vive uma vida de comunhão com o Senhor, a cada tropeço, a cada erro, a cada falha, a cada momento em que você não consegue seguir adiante, o Senhor traz esperança e traz a libertação. Aquilo que vem à sua mente para te acusar, para falar que você não é nada, o Senhor fala: você é tudo em mim. Eu posso todas as coisas na tua vida. E o Senhor começa a fazer a restauração. Ele começa a reconstruir um filho. Ele começa a reconstruir uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que segue adiante, fazer com que você tenha condições de seguir em frente na sua vida. Você provavelmente já teve dias ou momentos que vivia pensando o pior de você, o pior da vida, o pior das circunstâncias que este mundo apresenta, e achando que sempre vai ser isso. A sua expectativa era baixa com relação ao teu futuro, ou de repente com o futuro de alguém. E isso não te leva a nenhum lugar a não ser a dor e o medo.
E aí é que está o aprisionamento de Satanás. Ele começa a colocar na tua mente que ele é que pode, ele é que tem influência, ele que vai fazer e ponto final. E aí a gente começa a ficar com medo. Eu não vou fazer de novo porque eu vou fracassar novamente. Eu não vou lutar por isso porque se eu lutar eu posso perder e a dor é grande. Eu não vou seguir adiante porque eu posso encontrar a decepção. Então sempre vai gerar na nossa mente essa questão do medo da dor. E a gente não caminha, a gente não segue, a gente não evolui. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas acham que vão ser abandonadas e por medo disso não se casam. Outras acham que vai encontrar a traição e por causa disso não confiam nas outras pessoas. Achar que as pessoas sempre te veem como uma pessoa inferior, porque lá no passado alguém falou que você é uma pessoa abaixo das outras pessoas. É uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não tem as condições como outras pessoas têm. Talvez as pessoas tenham te desqualificado e por causa disso você ficou prisioneiro àquilo que as pessoas te disseram. Mas quando o Senhor vem à nossa vida, Ele vem para apresentar aquilo que nós não temos, irmãos. Talvez aquilo que as pessoas disseram para nós possa ter sido verdade em algum momento da nossa vida, mas hoje a nossa realidade é diferente. Porque temos o Deus que tudo pode. Temos o Deus que nos sustenta, temos o Deus que caminha conosco, que não nos abandona em meio à luta. Passamos pelas aflições, passamos pelas dificuldades, mas somos qualificados pelo Senhor. A nossa mente é por demais complexa, irmãos. Olha como é difícil, até mesmo nós nos entendermos. Muitas vezes nós escondemos lixos, ao invés de jogar fora. Situações que vêm sobre a nossa mente, que deveríamos descartá-las, não serve para nada. São mais lembranças, traumas do passado, que infelizmente continuarão sondando a nossa mente, mas a gente guarda isso. Quando deveríamos isso vir à nossa mente, nós deveríamos correr para o Senhor. Senhor, tire isso da minha mente. Trabalha sobre o meu coração, me deste pensamento, que eu seja de fato um novo ser, uma nova criatura. O inimigo da nossa alma, ele sabe nos confundir, ele sabe como trabalhar na nossa mente, e ele faz-nos enxergar pela lente distorcida dele, e a gente enxerga as coisas como não deveríamos. Nós enxergamos as coisas distorcidas, como ele tem uma visão distorcida do mundo, tem uma visão distorcida do ser humano, e ele quer que a gente acredite naquilo que ele fala, naquilo que ele mostra. Ele nos faz enxergar o lixo como uma coisa boa, quando na verdade é somente lixo. E o lixo nós temos que entregar para aquele que sabe trabalhar com o lixo, não é guardar. Porque quando nós guardamos o lixo, ele vai dar mau cheiro, ele vai trazer incômodo. E é isso que acontece conosco, irmãos. Se temos algo que aconteceu na nossa família, aconteceu com A, aconteceu com B, isso foi ruim, é lixo. E isso eu devo entregar para o Senhor, colocar para o Senhor. Senhor, trate isso, trabalhe isso, transforme isso, faça disso algo bom na minha vida, algo construtivo na minha vida. O objetivo dele é trazer insanidade, é trazer a depressão, é fazer você olhar com mais frequência para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, para aquilo que destrói, para os dissabores da vida, é fazer os teus olhos ficar fitos em coisas que não deve, quando você deve olhar para o jardim de Deus, para aquilo que Deus tem construído na tua vida.
ou de repente para aquilo que Deus tem construído até na vida do teu irmão, que também pode construir na sua vida. É olhar para aquilo que Deus fez na vida de homens e mulheres de Deus, que tudo perderam ou que nada tinha, e o Senhor fez uma grandiosa obra na vida dessas pessoas. Precisamos olhar para o lugar certo, irmãos. Precisamos ter os nossos corações voltados para o local correto. A palavra de Deus em Romanos, Paulo, ele, através de muitas orientações bíblicas que nós temos na palavra de Deus a respeito da nossa mente, Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, ele fala o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês reconhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele trabalha sobre a nossa mente e transforma a nossa compreensão da vida. Somos libertos por aquilo que o Senhor traz como revelação para nós, enxergamos a vida de uma forma diferente, da forma que Deus criou o mundo, com vida e não com destruição, com lutas sim, mas com perseverança e vitória. Se precisamos viver uma nova vida e termos novas expectativas, precisamos mudar a nossa forma de encarar esta vida que o Senhor nos deu. Mudar a nossa forma de agir e a nossa forma de reagir. Viver e reagir de uma forma diferente às circunstâncias, aos problemas. Precisamos, irmãos, entender como Deus atua. E Deus não desperdiça nada. Ele não desperdiça nada. Talvez o teu momento difícil seja um momento de construção de Deus, seja um momento de atuação de Deus, de oportunidade de Deus mostrar o quanto Ele é poderoso. Mas precisamos confiar, precisamos entregar, precisamos deixar com que Ele trabalhe sobre a nossa vida, porque o Deus que construiu este céu, que construiu esta terra, que construiu cada célula do seu corpo, está e quer controlar a tua mente, quer controlar a tua forma de pensar a respeito de tudo, a tua forma de atuar também em todas as circunstâncias. Mas você precisa abrir mão de antigos pensamentos, você precisa abrir mão a respeito dos seus medos, dos seus traumas. Você precisa abrir mão da sua maneira de viver a vida, que não tem sido de acordo com a vontade de Deus. A tua maneira de encarar as circunstâncias da vida, que de repente está desalinhada com os propósitos de Deus para você. Quando você permite Deus renovar a tua mente, quando você permite Deus trabalhar sobre a sua maneira de encarar, de enxergar todas as coisas, você terá um pensamento que está alinhado com uma pessoa liberta. Você encarará todas as dificuldades, mas você estará enxergando também Deus presente, a mão de Deus. Mas isso não significa, irmãos, que não haverá problemas, que você não enxergará os problemas, porque não é isso que Deus quer fazer. Deus te mostra o problema, Deus te mostra a realidade, para que você saiba o que você está vivendo, para que você aprenda com as circunstâncias, para que você faça as coisas de uma forma diferente, mas que também veja que Ele é Deus. Então Ele não vai te cegar. Eu não quero ver problema, eu não quero saber do problema. Deus está te mostrando que existe um problema, mas existe Ele também atuando no problema. E o que Ele quer, querido, é que você reaja da forma correta,
não segundo seus traumas, não segundo seus medos, não sendo direcionado por causa do medo de lidar com a dor, mas você lidar com as coisas de uma forma correta, por meio da fé, por meio da confiança no teu Deus. Se entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso ponto de vista com relação à vida, ele precisa mudar, irmãos. Precisamos enxergar as coisas não segundo a lente de traumas, de medos, mas sim por aquilo que Deus promete e orienta para cada um de nós. Os perigos não deixarão de existir, eles estarão ali, mas o Senhor sempre estará nos dando uma visão, uma solução, uma saída, uma estratégia, a força mental para a gente resistir. É claro que existe a questão da enfermidade que acaba afetando as pessoas, mas ainda assim os nossos recursos estão no Senhor. Eu não estou falando para você que de repente está passando por uma enfermidade, por uma questão emocional que está além da normalidade, que não existe problema, existe um problema e precisa ser tratado, mas você precisa correr para o teu Deus também. Você precisa continuar confiando no teu Deus. Mas se a nossa vida, ela está entregue nas mãos de Deus e Jesus de fato é Senhor da nossa vida, nós nunca deixaremos de levar todo o nosso medo, todas as nossas dificuldades, todos os nossos pensamentos, sejam eles com relação a uma saída de vitória ou uma saída de fracasso, sempre estaremos levando ao Deus Todo-Poderoso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 8, Paulo também fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Qual é a nossa saída, irmãos? Enchermos as nossas mentes com as coisas de Deus. Lê a palavra de Deus, louvor 24 horas, continue orando ao Senhor, ore em espírito ao Senhor, mantenha a tua vida cheia de Deus, a tua mente cheia das coisas de Deus. Não dê espaço para o inimigo trazer pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. A cada pensamento desse, você encha com a presença de Deus, vá até o Senhor correndo e fale: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua palavra, eu preciso ser sustentado e alimentado pelo Senhor. O que Paulo nos orienta, irmãos, diante das nossas preocupações e medo, devemos pedir a Deus, porque precisamos da paz que somente o Senhor pode dar, e dar em sua plenitude. Uma paz concedida pelo Senhor, que guarda o coração e a mente. Confiar em nossas forças e nas nossas decisões foi o que justamente nos levou a situações de dificuldade. Confiar na nossa mentalidade frágil, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, pura e simplesmente sem buscar a direção de Deus, confiando somente nos nossos recursos, foi o que e é o que muitas vezes nos leva a ficar frágeis mentalmente, emocionalmente. Precisamos confiar mais em Deus, precisamos levar mais as nossas decisões, as nossas lutas, as coisas das mais simples às mais complexas a Deus. Mas também aprendemos, diante disso, a aceitar que não temos o controle de tudo.
E isso é importante. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, você não tem o controle de tudo. As coisas muitas vezes sairão do teu controle, e isso é vida, irmãos. Imagine uma vida em que a gente já sabe o que vai acontecer, não acontece nada de diferente. E diante dessas coisas que saem do nosso controle, a gente vai tendo experiência com Deus. Porque sai do nosso controle, mas não sai do controle de Deus. Aquilo que está desarrumado, aquilo que as pessoas bagunçaram na nossa vida, Deus vai lá e arruma, constrói, reconstrói, faz algo novo, maravilhoso para a glória dele. E Ele faz isso porque Ele pode. Ele faz isso porque Ele tem poder para isso. Por vezes, mesmo fazendo as coisas certas, irmãos, a gente tem que entender que ainda assim as coisas darão errado. Por vezes, mesmo sendo fiéis, mesmo sendo pessoas honradas, ainda assim coisas difíceis e ruins acontecerão conosco. Por vezes lutamos muito e não conseguimos, e aquele que nada lutou, conseguirá. Mas o que devemos compreender de tudo isso é que temos Deus, que sabe o que é melhor para nós, que Ele não vê somente o hoje nem o passado, mas Ele vê o futuro. E assim Ele fez na vida do seu servo José. Ah, meus irmãos, aquele jovem foi humilhado, foi vendido como escravo, passou por situações difíceis, mas o Senhor tinha o controle da vida dele nas mãos, em suas mãos. E no final da história nós vamos compreender o porquê José passou pelo que ele passou. Mas sabe por que ele permaneceu firme, irmãos? Porque mesmo diante dos momentos de choro, nos momentos de dificuldade, ele sempre lembrava do Deus que ele servia. Vejamos a vida de Daniel, um homem de oração, mas ainda assim passou pelos problemas, foi acusado injustamente, irmãos. Não deixou de ser lançado na cova dos leões, mas foi lá que Deus mostrou o seu poder e fechou a boca do leão. Talvez a tua história, o teu momento, possa ser como o de José ou como Daniel, ou de repente como Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez seja algo diferente, mas há algo que é comum: Deus presente nos teus problemas, Deus presente na tua vida. A garantia que temos, irmãos, é essa: que Deus nunca nos abandonará. Fora isso, não temos muita garantia a respeito de sucesso, garantia a respeito de dor ou livramento da dor, mas a garantia que temos é da presença de Deus, Deus conosco. Isso você pode confiar. Diante disso, você pode seguir adiante. Diante disso, mesmo as pessoas falando que você é um fracassado, ou você pensando isso de você mesmo, você deve sempre voltar a tua mente para essa questão: Deus é um Deus presente na tua vida. Você só precisa confiar, acreditar, continuar seguindo em frente. Queridos, eu trago esta mensagem e, como diz Paulo, não afirmando que eu já alcancei o ápice ou atinjo tudo isso na sua totalidade, muito pelo contrário. A mensagem que trago, irmãos, é uma mensagem que Deus fala ao meu coração. Constantemente tenho que lutar contra pensamentos que com certeza não vêm deste Deus maravilhoso que atua na nossa vida, mas não me nego a lutar, não me nego a correr para Deus. Admito as minhas falhas, admito os meus fracassos, mas em cada noite, a cada momento, eu sei para onde eu devo correr: para o Deus que me ama, para o Deus que cuida de mim. Então, pode o inimigo falar o que for,
Pode o inimigo se apresentar da forma que for, com a acusação que for, pode as coisas darem erradas, mas eu sei que eu sirvo um Deus fiel, um Deus que cuida de mim, um Deus que tudo pode, porque Ele criou os céus e a terra, Ele me criou, e Ele nunca me abandonou e nunca há de me abandonar, assim como Ele nunca te abandonou e nunca há de te abandonar. Continue confiando neste Deus. Vá para o Senhor e pense como o salmista diz, que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja, mas você precisa ter uma atitude, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo Ele fará. Entrega a tua vida, entrega o teu pensamento, entrega os teus medos, entrega os teus traumas, entregue tudo na mão do Senhor. Que Ele seja a sua alegria, que a tua confiança esteja nele, somente nele. Que aquilo que está acontecendo, aquilo que está por vir, seja entregue nas mãos do nosso Deus, o Deus conosco. Em Salmos 124, versículo 8, nós falamos: o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. E é esse Deus poderoso que quer atuar na tua vida, nos seus problemas. Entregue a tua dor, os teus medos ao Senhor. Coloque-se diante de Deus. Amado Deus, nesta noite entregamos os nossos medos, os nossos traumas, os nossos temores em tuas mãos. Sabemos que tu és um Deus que cuida de nós, tu és um Deus tremendo, maravilhoso, cheio de amor. O Senhor criou-nos e continua a cuidar de nós, a nos sustentar em meio a tantas dificuldades. E nós, ó Deus, muitas vezes falhamos porque ficamos com medo do fracasso, com medo de errar, com medo das pessoas criticarem, com medo de as pessoas olharem e enxergar que não somos aquilo que elas pensam, quando na verdade deveríamos estar preocupados com o Senhor, de sermos exatamente aquilo que o Senhor quer. Deveríamos, Deus, estar olhando para as promessas do Senhor. Deveríamos estar olhando, ó Deus, para a fidelidade do Senhor, e não para aquilo que nós, de repente, não conseguiremos, ou aquilo que perdemos, ó Deus, porque aquilo que vem do Senhor é muito maior. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor. Não sabemos, ó Deus, o que nos aguarda na nossa vida, no nosso dia a dia, mas o que declaramos nesta noite é que confiamos no Senhor que é o nosso socorro, no Deus que fez o céu e a terra, que nos criou e cuida de nós. Abençoe o teu povo, ó Deus. Trabalhe em cada servo, em cada coração, ó Deus, em cada maneira de enxergar a vida, em cada pessoa que está passando por um momento de depressão, a cada pessoa que está abalada com a sua situação física, abalada emocionalmente. Deus, não permita que os teus servos continuem prostrados, mas que venham confiar no Senhor, que venham tomar a atitude de fazer a tua vontade, Deus, de se colocar à disposição do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor bem entender, porque a tua vontade é soberana sobre a minha vida. Deus eterno, abençoe o teu povo, e que o Senhor esteja dando uma semana de paz, livramentos e de vitória, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilheda
e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te dê uma semana de vitória e que essa semana seja uma semana abençoada e fazendo de você um canal de bênção aonde você estiver.